E aí, galera, vamos aí para mais uma aula de matemática com o professor Claudivanez. Hoje nós vamos estar apresentando o conteúdo de radicais, tá? Já vimos a potenciação e agora vamos ver a radiciação, tá? Dentro desses radicais a gente vai estar vendo o conceito de radical e também suas propriedades, tá? Tudo dentro dessa aula de hoje. A raiz enésima de um número real, tá? Antes de entrarmos nessa questão da raiz enésima de um número, é importante vocês saberem que existem as operações inversas, ou seja, a adição é a subtração, subtração é a adição. Multiplicação é a divisão, divisão é a multiplicação. Potenciação é a radiciação e radiciação a potenciação. Uma é o inverso da outra. A nomenclatura desta operação é essa daí, ó. Raiz enésima de A, tá? Vamos identificar aqui os elementos dessa operação. O N nós chamamos de índice, tá? O A nós chamamos de radicando. Esse operador aqui, ó, esse operador, tá, esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. Esse aí é o operador desta operação, tranquilo? Mas antes de chegarmos à questão de como resolver a raiz enésima de um número real, é importante você saber que esse n aqui, ó, ele pode ser par ou ímpar, tá? E de acordo com ele ser par ou ser ímpar, nós temos que agir de uma forma. Quando ele for par, existe duas situações, tá? Se o A for positivo, esse aqui for positivo, ó, o radicando for positivo, é tranquilo. A raiz enésima de A vai ser um número B. Tal que B elevado ao índice vai ser igual a quanto? Vamos ver como é que é isso. Ó, só colocando a nomenclatura aqui. Ó, raiz enésima de A vai ser igual a quanto? A B. Isso só acontece se B elevado a N resultar em quem? Em A. Vamos ver isso aí com número para ficar mais claro para vocês. Raiz quadrada de 16. Quando eu falo quadrada, professor, aqui não tem nenhum número, não esqueçam. Aqui é quanto? 2, quando não tem nenhum. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Por que é 4? Porque 4 elevado ao índice, ó, que é 2, ó, 4 ao quadrado, vai dar o quê? 16. O mesmo radicando aí. Então, memorize essa situação. Temos outra situação, quando o meu A ele for menor que zero, ou seja, ele for negativo. Quando ele for negativo, essa expressão, ou seja, essa operação, não é definida dentro do conjunto dos números reais. O que é isso? Não vai existir um número real que elevado a n vai resultar em A. Isso quando o A for negativo. Vamos ver como é que é isso aí. Olha aqui, ó. Se eu tenho lá, ó, raiz quadrada de menos 4. Você observa que o índice aqui é 2. Raiz quadrada de menos 4. Eu tenho que encontrar um número que elevado a 2 vai ser quanto? Menos 4. Professor, mas todo número elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Nós já vimos isso lá na potenciação. Então, pessoal, eu não posso imaginar que seja o menos 2. Por quê? Porque se eu usar a operação inversa, menos 2, o que nos diz aqui, ó, na definição, menos 2 e elevar a 2, porque o índice aqui é 2, ó, não aparece, mas está lá. Eu vou encontrar o quê? Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem. Tá? 2 vezes 2 é 4, menos e menos é quanto? Mais. Observe que aqui deu positivo e o meu radicando aqui é negativo. Pessoal, então nessa situação aí, nós não vamos ter um número real que resulta no radicando quando ele for
negativo. Toda vez que o expoente for o quê? Par. Podemos imaginar outro exemplo aqui, ó. Raiz quarta de menos 16, tá? Eu poderia imaginar que fosse o quê? O menos 2. Mas, se eu utilizar a operação inversa, menos 2 elevado a 4, nós vamos encontrar o quê? 16, tá? E não menos 16. Pessoal, então escutem aí. Quando o índice for par e o meu radicando, o número que está dentro do operador, for negativo, não existe um número real que satisfaça essa expressão aí. Tranquilo? Mas é importante sabermos diferenciar menos raiz de 9 de raiz de menos 9. Menos raiz de 9, então nós vamos ter, ó, menos raiz de 9 é igual a menos, quanto que é a raiz de 9? 3. Então aqui sim, menos 3. Agora, raiz de menos 9, isso aqui não existe no conjunto dos números reais. Por quê? Porque o índice é par. O índice sendo par e o radicando um número negativo, não existe raiz real. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para o índice, quando o índice é ímpar, quando o n é ímpar, tá? Nós temos a seguinte situação. Dado o número real A e o número natural ímpar n, ou seja, o índice, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a n é igual a A. Pessoal, aqui tanto faz o radicando ser positivo ou negativo. A resposta sempre vai existir, tá? Com isso, nós temos o seguinte, ó, tá? Raiz cúbica de menos 27 vai ser quanto? Menos 3. Por quê? Então, se eu colocar menos 3 elevado a 3, nós vamos ter o que aqui? Ó? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos e menos é mais vezes menos é menos. Observa que é igualzinho ao radicando, tá? Raiz quinta de 32, um número positivo. Raiz quinta de 32 vai ser quem? 2. Por quê, pessoal? Porque 2 elevado a 5 vai ser igual a quanto? A 32. Mais uma vez, o mesmo radicando. Correto? Então, quando o índice for ímpar, tranquilo. A raiz enésima desse número é possível dentro do conjunto dos números reais. Chegamos na propriedade do radical, tá? As propriedades de radicais. A primeira propriedade nos diz o seguinte, que a raiz enésima de A elevado a n vai ser igual a quanto? A A, tá? Com A pertencente aos reais e n pertencente ao conjunto dos números naturais. N tem que ser sempre maior que 1, porque o índice, vocês já observaram que iniciamos sempre no 2, tá? Então, nós temos o seguinte, a letra A, raiz quinta de 2 elevado a 5, fazendo a simplificação, nós vamos ter o que aqui? 2. Letra B, raiz cúbica de 4 elevado a 3, a mesma situação. Vai resultar em quanto? 4. Raiz sétima de 6 elevado a 7, vai ser quanto? 6, fazendo a simplificação também aqui. Então, quando o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando, aliás, a base do radicando. Segunda propriedade nos diz o seguinte, se tenho lá a raiz enésima de A elevado a M, se eu pegar um número e multiplicar por N e por P, isso não vai alterar o resultado, ou seja, não vai alterar a minha raiz enésima desse número, tá? Interessante saber que A é pertencente aos reais, M, N e P pertencente aos naturais e N maior que 1. P diferente de 0 e P divisor comum de M e N. Por quê? Porque tanto multiplicar quanto dividir não vai alterar em nada essa situação, tá? Como vocês podem ver aqui, ó.
Raiz sexta de 10 elevado a 4. Eu posso escrever isso aí como? Fazendo a divisão aqui, ó, pelo mesmo número, 2, tá? Então, você vai ter o seguinte, ó, 6 dividido para 2 é 3, 4 dividido para 2 é 2, então fica 10 ao quadrado. Letra B, raiz 12º de 2 elevado a 6, então nós vamos dividir aqui por 6 e aqui também por 6. Então, fazendo a divisão, 12 por 6 dá 2, então fica raiz quadrada. 6 por 6 dá 1, então fica raiz quadrada de quanto? De 2. Pessoal, nós podemos fazer o contrário também, tá? Nós podemos ter lá, ó, quanto que é... Vamos colocar aqui letra C. Quanto que é raiz quadrada de 4? Todo mundo sabe. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Agora, vejam só. Eu vou pegar e multiplicar tanto o índice quanto o índice o índice quanto o expoente do radicando. Aqui não é 2, então eu vou multiplicar aqui por 2, um exemplo, tá? Então, vou pegar isso aqui também e multiplicar por quanto? Por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 4 elevado a 2 vezes 1, 2. Agora, vamos resolver isso aqui, ó. Raiz quarta, 4 ao quadrado é quanto? 16. Quanto que é raiz quarta de 16? 2. Observe que não alterou em nada o meu resultado, tá? Então, essa daí é a segunda propriedade. Você pode multiplicar ou dividir pelo mesmo número o índice e o expoente do radicando, que não vai alterar em nada a minha resposta, tá? Terceira propriedade, se eu tenho lá raiz com índice m, raiz com índice m dentro dessa outra raiz, como é que eu posso escrever isso aí como uma única raiz? Basta multiplicar os dois índices, ó, m vezes n, tá? Com uma condição, claro. A tem que pertencer aos reais, mn pertencer aos naturais, mn tem que ser maior que 1. Como é que é isso? Vejam só, eu tenho lá, ó, raiz quadrada, raiz cúbica de 32, um exemplo. Então, nós vamos escrever isso aí com... Que não é 2? Então, você vai pegar 2 vezes 3, coloco 32. Aí você multiplica. 3 vezes 2 é quanto? 6. Então, raiz sexta de quanto? De 32. Correto? Então, você escreveu aí como um único radical. Outra situação, tá? Raiz quinta, raiz cúbica de 132. Um exemplo. Você não vai mudar muita coisa, vai escrever dentro de um único radical. Vai multiplicar os índices, 5 vezes 3, e aqui 132. 3 vezes 5, 15. Então, nós vamos ter raiz décima quinta de quanto? De 132, correto? Essa é a nossa terceira propriedade. A quarta, se você tem uma multiplicação de radicantes dentro de um radical de índice n, você pode escrever como produto de dois radicais também de índice n, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o exemplo. Letra A, raiz quadrada de 2 vezes 5, eu posso escrever isso aí como raiz quadrada de 2 vezes raiz de 5. B, raiz de 3 vezes 11, eu posso escrever isso aí como raiz de 3 vezes raiz quadrada de quanto? De 11, tá? Podemos fazer também o contrário. Se eu tenho lá, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7, eu posso escrever isso aí como raiz cúbica de 5 vezes 7. O contrário do que eu tinha mostrado para vocês nesses dois exemplos anteriores. A quinta e última propriedade é semelhante à quarta, só que agora... diferente da quarta, não é multiplicação, é o que? Divisão. Então, se eu tenho lá, ó, raiz enésima desse quociente aí, A dividido por B, eu posso escrever isso aí como um quociente de raiz
enésima de A dividido por raiz enésima de B. Correto? Vamos fazer esses dois exemplos aí. Ó. Então, raiz cúbica de 4/5 eu posso escrever como raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 5. Mesma situação aqui. Ó. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 7. Pessoal, então essa daí era a nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Agora vamos focar nas atividades, nos exercícios e estaremos aqui se vocês precisarem, tá? Para estar tentando tirar as dúvidas que aparecerem. Um abraço e até a próxima oportunidade.